Então, gente, bom dia, turma do segundo ano. Material novo no Google Classroom, passa lá para dar uma olhadinha, certo? Então aqui eu vou fazer algumas observações fundamentais sobre o tema propriedades coligativas. Propriedades coligativas, eu vou dizer já o que é, mas eu já vou adiantando enquanto eu vou ajeitando aqui o meu material. Elas não têm a ver com a qualidade da substância, certo? Ela tem a ver apenas com a quantidade de partículas, certo? Então vamos lá. O tema é esse aqui: propriedades coligativas. Então trata-se ainda de solução. Então você tem aqui um solvente, certo? Um determinado solvente. Aqui você vai ter, vamos supor, o solvente universal, água, né? E aí você coloca aqui dentro um determinado soluto. Vamos supor que esse soluto seja sal. Vamos supor que há uma possibilidade também desse soluto ser açúcar acentuado erroneamente, né? Aqui açúcar não vai ter esse acento aí nesse lugar. Vamos tirar aqui esse acento para não ficar, para não passar vergonha. Aqui. Bora lá, o açúcar é acentuado aqui. Então, eu posso ter sal, então são solutos, né? São substâncias que eu vou dissolver e que se dissolvem perfeitamente na água. Se eu fizer isso, eu vou ter uma solução, tá certo? Tanto faz se com sal ou se com açúcar, mas eu vou ter uma solução. Uma característica interessante da solução, diferente de outros tipos de dispersões, é que o soluto, o sal ou o açúcar ou qualquer outro soluto, ele se dispersa dentro desse solvente de forma homogênea, certo? Então, se você tiver água com açúcar e tirar um pouquinho daqui, vai ter um doce, e se você tirar um pouquinho daqui, vai ter o mesmo doce. Se você pegar um canudinho e soprar e puxar de lá de baixo, ele vai ser doce do mesmo jeito, porque a quantidade de açúcar ela está espalhada de forma bastante homogênea, de forma que não é como se fosse uma suspensão, onde o soluto que não dissolve fica depositado lá no fundo, ou em maior quantidade lá no fundo, ou em cima, ou mais aqui ou mais ali, a depender da densidade desse disperso, né? Dessa coisa que está sendo dispersa. Você tem aqui a solução, como eu já disse, né? E aqui só tem o meu canecão aqui todo bagunçado. Então, vamos fazer aqui outro caneco. E uma propriedade coligativa é uma propriedade desse solvente, certo? Que foi alterada pela adição desse soluto. Você botou o soluto lá dentro e essa propriedade ela foi alterada. Então, que propriedades são essas que podem ser alteradas? Vamos colocar aqui, assim. Ó. Temperatura de fusão do solvente vai ser alterada aqui do solvente, certo? Do solvente. Ela vai mudar quando você acrescenta o soluto e transforma na solução. A temperatura de fusão. A temperatura de ebulição, ela vai mudar, certo? O que mais que vai mudar? A pressão máxima de vapor, que é isso que eu vou começar a explicar. Pressão máxima de vapor, ela muda, certo? Ela vai mudar. E a pressão osmótica também vai mudar. Essas coisas que você não sabe, você vai aprender durante essa quinzena, ou se não der para ser durante essa quinzena, na próxima. Essas propriedades vão mudar. Então, assim, para facilitar, nós não vamos falar agora disso e nem disso aqui. Essa pressão osmótica vai ser a última. Mas de ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Sim, professor, o que vai mudar aí? Quando você coloca o soluto dentro do solvente, certo? Você vai ter a seguinte mudança aqui. Isso que eu vou fazer agora é uma antecipação. Aí depois eu vou explicar o porquê que isso vai acontecer. Aqui eu tenho uma reta que representa a temperatura,
certo? Tanto faz qual é a escala da temperatura, mas vamos supor que seja a escala Celsius. Vamos supor que esse solvente aqui no caso seja a água, certo? Seja a água, aqui no caso aqui vai ser o solvente, né? E aqui nesse caso aqui, eu tenho recurso aqui nesse negócio para fazer esses traços, mas eu não estou usando. Aqui vai ser a solução. Esse traço aqui, essa reta aqui que representa também a temperatura, que cresce no sentido de baixo para cima, é da solução. Então aqui eu tenho a do solvente e aqui eu tenho a da solução. Então daqui para cá, em algum momento eu coloquei, vamos supor que eu coloquei açúcar aqui dentro, né? E aí eu tenho aqui um canequinho com a solução, certo? De garapa, né? Que a gente chama, né? Para ficar calminho. E aqui eu tenho apenas o solvente, que é a água. A água, só porque é fácil da gente identificar isso, nas condições normais de pressão, temperatura, altitude, né? Ela ferve a 100 graus e ela congela, certo? Aqui a 0 graus, tá ok? É isso, acho que eu vou precisar apagar alguma coisa aqui para não atrapalhar. Essa temperatura em que a substância pura água congela ou derrete, funde, né? Que é a mesma coisa que derreter, ou então congela, a gente chama de ponto de fusão. Então ela aqui, ela congela no sentido mais popular, nessa temperatura, ou então, ainda no sentido mais popular, ela derrete. E derrete é a mesma coisa que fundir, que é por isso, certo? Que a gente chama de ponto de fusão. Então, esse ponto de fusão, para a água, é em 0 graus Celsius ou centígrados, certo? Já aqui, e aí vamos apagar aqui, como eu estava prevendo, né? Para não tomar espaço, vamos apagar aqui esse açúcar também e esse caneca aqui também, certo? Vamos deixar só o que a gente vai precisar. Essa temperatura daqui é o ponto de ebulição. É o ponto em que a água ferve, quando você bota na chaleira para fazer o café. Nós aqui em Propriá, Igreja Nova, estamos um pouquinho só mais alto do que o nível do mar, então vai ser aproximadamente essa temperatura daqui, certo? Aí é onde, vamos botar assim, no termo mais popular, a água vai ferver e é onde ela condensa, certo? Condensação é aquele efeito que você tem quando você tira a garrafa fechada de refrigerante da geladeira e ela molha por fora, né? Porque o vapor de água em torno dessa garrafa ele vai condensar, vai voltar para o estado líquido. Então, aqui nessa temperatura ocorre tanto a fervura ou ebulição, como eu estou chamando, como ocorre também a condensação, certo? A temperatura ela aumenta nesse sentido, certo? Então tem as seguintes transformações, daqui para aqui, né? Eu tenho a fusão, porque aqui é sólido, né? E aqui nesse espaço aqui entre S e S eu vou ter o estado físico líquido. E aqui eu vou ter o estado físico de gás ou vapor. No caso da água, é vapor, certo? Aqui vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é o seguinte. Sim, falando das transformações, aqui eu vou ter o processo de fusão, só para relembrar o assunto lá do primeiro ano, né? Aqui eu vou ter o processo de ebulição, um processo de vaporização rápido e turbulento, que a gente chama de ebulição, mas é uma vaporização também. No sentido inverso, eu vou ter o sentido da condensação. Vixe Maria, que coisa mais feia. Eu vou ter aqui o sentido da condensação, só para a gente lembrar, né? E aqui, passando do estado líquido para o estado sólido, eu vou ter solidificação. Pronto. Então, são esses processos que ocorrem aí entre essas duas temperaturas, e quem vai marcar a passagem desses processos são a temperatura de ebulição, certo? Que para a água é 100 graus, se fosse álcool seria 78, só para lembrar que é diferente para cada substância. E o ponto de fusão aqui para a água é em 0 graus, tá certo? Então, mais uma vez, vamos apagar aqui o que a gente não precisa, né?
Então, espero que você tenha conseguido se lembrar aí do conteúdo do primeiro ano, né? Agora vamos para a parte da propriedade coligativa, como é que ela vai agir, como é que ela vai interferir aqui nesses pontos de fusão e nesses pontos e no ponto de ebulição. Vamos apagar, vamos corrigir isso aqui. Aposto que você já está agoniado, né? Vou consertar aqui. Pronto, o que vai acontecer é o seguinte, olha, veja só. Daqui da solução da água, que é a substância pura, que é no caso o solvente, eu vou colocar um soluto. Pode ser o sal ou pode ser açúcar, tanto faz. Ou pode ser qualquer um outro. E aí você vai ter a solução. Essa propriedade aqui da matéria, que é uma propriedade específica desse material aqui, certo? Que é o ponto de fusão e ebulição, ele vai mudar. Sem falar que ele não vai ser mais a propriedade da água. Vai ser a propriedade agora da solução. E essa propriedade, para essa solução, ela vai depender de quanto que você colocar no soluto. Vai depender da relação entre soluto e solvente. Quer dizer, vai depender da concentração, certo? Então, depende da concentração. Então, quanto mais você colocar soluto, mais a mudança, maior vai ser a mudança dessas duas propriedades aqui, certo? Mas, enfim, aqui se eu pegar um traço aqui e colocar mais ou menos aqui nesse patamar, só para a gente poder comparar. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a cor. Não vou fazer isso não, senão vai demorar. Aqui. Se eu fizer aqui do mesmo jeito, só para poder a gente comparar, um carro passando ali, seria mais ou menos aqui. Mas, como eu já disse, com a adição do soluto, você vai ter uma mudança nessas propriedades, certo? Causada pela presença desse soluto, né? O que vai acontecer é o seguinte, o ponto de ebulição ele vai aumentar, vamos supor para cá, é um novo ponto de ebulição, vamos supor aqui que seja o ponto de ebulição da solução, né? Enquanto que esse daqui é o ponto de ebulição, vamos melhorar isso aqui, né? Da solução sem nada, e aqui, ponto de ebulição do solvente puro. Então aqui eu vou ter o ponto de fusão do solvente puro e aqui o que vai acontecer com ele? Ele vai baixar. Um sobe e o outro desce. Quem está em cima sobe, quem está embaixo desce. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce, certo? Já que você aumenta aqui a temperatura no sentido de aumento é de baixo para cima, então quando você adiciona esse soluto, que tem que ser um soluto não volátil, ele não pode se volatilizar junto com o solvente. Isso, volatilizar é passar para o estado de vapor ou gás, né? Quando você coloca esse soluto aqui, que tem que ser um soluto não volátil, ele vai fazer ao mesmo tempo essas duas coisas, certo? Ele vai aumentar a temperatura de ebulição e vai baixar a temperatura de fusão. Basicamente, isso daí. O que isso significa, professor? Isso significa que se você colocar, se você tiver gelo, ele está a uma determinada temperatura, né? E vamos supor que ele esteja a essa temperatura aqui, não essa. Gelo, a temperatura de menos 4 graus na geladeira, né? Tá nessa temperatura aqui. Aí você coloca sal nesse gelo, joga sal aqui em cima da pedrinha de gelo. Esse ponto de fusão dele aqui, essa temperatura de fusão, agora nessa mistura, que não é mais o gelo puro, ele vai baixar para cá. Então aí você vai observar o seguinte, que antes você tinha que esse espaço daqui até aqui era líquido, certo? E que esse espaço mais ou menos daqui, ó, certo? Daqui, no solvente puro, para baixo, era sólido. Mas se você baixou essa temperatura daqui e ela passa a ser essa, aí a faixa de temperatura onde vai existir o estado físico líquido, ela não é mais essa, ela vai passar a ser essa daqui. Então ela baixa para cá, certo? Essa temperatura de fusão vai baixar para cá, assim como essa temperatura de ebulição vai subir. Então o que vai acontecer é que você vai ter aqui um derretimento desse gelo causado pela adição desse soluto não volátil,
certo? Ele que estava a essa temperatura, ele permanece a essa temperatura. Mas o ponto de fusão agora do gelo puro não é mais do gelo puro, é da solução que você colocou sal aqui em cima e ele baixa para cá. Desta maneira, né, a faixa de temperatura em que essa substância aqui, essa mistura vai permanecer no estado líquido, ela se amplia, baixando o ponto de fusão. Então, se a temperatura dele está aqui, agora ele vai estar no estado líquido. Então, você derreteu e a temperatura não mudou. Você, para congelar esse gelo de novo, você vai precisar abaixar mais a temperatura, no sentido aqui do novo ponto de fusão, certo? Que foi causado pelo acréscimo do soluto aqui, do sal, ou então seja lá do que for que você colocou lá dentro. Então, básico, é isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui e vou fazer uma generalização. Eu apago aqui. Vou fazer uma generalização, certo? Ó, você tem aqui a temperatura do solvente puro. E você tem aqui a temperatura da solução. Aqui eu tenho o solvente, certo? E aqui eu tenho a solução, que é a mistura. Então você já entendeu que elas vão ter propriedades diferentes, né? Se aqui eu tenho o ponto de ebulição para o solvente puro, aqui eu tenho o ponto de fusão para o solvente puro, esse ponto de ebulição e esse ponto de fusão, eles vão ser alterados quando você coloca o soluto. Alterado em que sentido? O de ebulição sobe e o de fusão desce, certo? Essas duas coisas. Eu não sei se vai dar, eu vou ver se eu consigo explicar o porquê que isso acontece, começando aqui pelo ponto de ebulição, certo? Mas antes da gente falar sobre esse aumento do ponto de ebulição, que a gente chama de ebulioscopia, certo? Deixa eu colocar aqui para você já ir identificando lá no material. Ebulioscopia, certo? E esse daqui a gente chama de CRI, que é de frio, né? Crioscopia. Então eu tenho o aumento do ponto de ebulição, da temperatura de ebulição, e o abaixamento da temperatura de fusão ou congelamento, tanto faz, certo? Esses dois efeitos são os efeitos que são, assim, bastante perceptíveis, que dá pra gente fazer experiência, certo? E aí você vai ter aqui no material, você pode fazer em casa alguns experimentozinhos. Tem aqui ele dizendo por que joga sal nas estradas, certo? Então aqui é a parte da inversão da sala de aula, né? Então você vai ler isso daqui e vai procurar entender nesse link o porquê que jogam sal nas estradas em lugares frios, quando neva, que é para derreter a neve. Tem a ver com isso que eu expliquei agora. Vai abaixar o ponto de fusão, já estou explicando de novo. E aí ele vai, a temperatura permanece do ambiente e ele vai derreter sem precisar que se aumente a temperatura. Ele vai derreter pela adição, a simples adição do soluto em cima do gelo, certo? Aí vai virar uma solução, né? Aqui eu tenho outro link falando sobre a crioscopia, certo? Então você lê esses dois links aí. Aqui, se eu não me engano, aqui já é o experimento já. Você faz em casa esse experimentozinho. E aqui no segundo eu vou ter também ebulioscopia na cozinha. Dá para você fazer aqui esse experimento de baixo aqui. Então, dois. Agora você, para verificar, você vai fazer isso aqui. Aí você faz. Então a gente começa a explicar geralmente isso pela como é que chama? Pela pressão máxima de vapor. A gente vai entender agora o que é essa pressão máxima de vapor para você poder compreender esse aumento dessa. Eu fechei, foi? Aumento da temperatura de ebulição. Volta para cá, meu filho. Então, deixa eu ver se aqui próximo para cá não é. Copiar. Olha lá. Não vem. Como é que tá para vir para cá? Bom, então se ele não quer vir, não vem, né? Vou voltar para aqui. Então é o seguinte, veja, a pressão de vapor nada mais é do que o aumento da pressão da saída das partículas líquidas para a atmosfera, certo?
faltando para cá, vamos desenhar aqui uma superfície, certo? Uma superfície de um rio ou de um lago. Aí a gente vai aqui delimitar, aqui é o fundo dele, certo? Aqui tem isso aqui, né? Pronto, certo? Vamos aqui. Aqui você tem as partículas da água, né? Do solvente aqui, espalhadas, né? Então, essas partículas, elas passam para o estado de gás ou vapor. No caso da água, passa para o estado de vapor, que é ligeiramente diferente. Então, elas passam para cá, né? Elas vão vaporizando, e nesse caso aqui é uma vaporização mais lenta, então a gente chama de evaporação. Não é ebulição, é evaporação. O que acontece é o seguinte, que essas partículas gasosas, ao saírem do estado líquido aqui, para o estado de vapor, elas fazem uma força para cima, certo? Que a gente chama de pressão do vapor, certo? E aí vamos supor agora que você tem um recipiente, uma panela, você botou água pura dentro dela, botou água pura aqui dentro dela, né? E aí você vai e ela está com uma pressão de vapor normal do ambiente. Essa pressão de vapor para aquela temperatura, a gente chama de pressão máxima de vapor naquela temperatura. E aí você vai tacar fogo embaixo dessa panela. Aí a força com que esse vapor vai sair, a quantidade de moléculas que vai sair aumenta. Você vai ter uma segunda temperatura. Antes você tinha uma temperatura T1, agora você passou a ter uma temperatura T2, que essa temperatura T2 é maior do que a temperatura T1. Então a pressão de vapor nessa temperatura T2 aqui vai ser maior, certo? Quer dizer que essas partículas elas saem com maior intensidade em maior quantidade. Como a quantidade de partícula que sai aqui é maior, certo? Essa pressão de vapor vai ser, a pressão de vapor da temperatura 2 vai ser maior do que a pressão de vapor na temperatura 1. Então você já sabe o que é essa pressão de vapor. É a pressão dada pela saída dessas partículas do estado líquido para o estado de vapor, certo? Ou então de gás, dependendo de qual for a substância. Então essa daí é a pressão. Cada temperatura você vai ter uma pressão máxima desse vapor, certo? Uma pressão em que esse vapor vai sair, entendeu? A pressão máxima que você consegue com essa temperatura daqui. Mas não é só disso que depende, certo? Vai depender também da pressão atmosférica, né? Então vamos lá, veja. Primeiro, que você tem aqui um recipiente. Esse recipiente está ao nível do mar. Isso quer dizer que nós temos uma atmosfera, certo? Fazendo uma pressão sobre nossos corpos. E essa pressão é o máximo que se tem no ambiente não aquático, tá certo? A gente diz que em cima de nossas cabeças existe a pressão de uma atmosfera, ok? Existe a pressão de uma atmosfera. Essa pressão, todos nós estamos sujeitos a essa pressão, certo? A coluna de ar da atmosfera, ela nos pressiona, ok? Em todos os lados, né? E se a gente tiver o nível do mar, aqui, né? Aqui é o mar, essa pressão ela vai ser da atmosfera toda, porque quanto mais para baixo a gente tiver, né, mais a gente vai ter gás acima de nossas cabeças. Se você tiver lá em cima, na altitude, essa pressão vai ser menor, porque você vai ter menos gás em cima da sua cabeça, porque a outra parte do gás está embaixo, não está fazendo pressão em você. Então, é mais ou menos essa a ideia que a gente tem. Então, aqui nesse caso, veja só, para você conseguir... Agora vamos falar de ebulição. A gente já falou de evaporização, vamos falar agora de ebulição. Para você conseguir que esse líquido daqui, para uma referência melhor, vamos supor que seja água, para a gente conseguir que esse líquido entre em ebulição. O que é ebulição? Ebulição é aquele processo de vaporização, onde o líquido passa do estado, a substância passa do estado líquido para o estado de gás, certo?
que é a fervura, que a gente chama, que essa ebulição ela não é como a evaporação. Lembrando do primeiro ano, a ebulição ela não é igual à evaporação. A evaporação ela é lenta, você não vê nada. Já a ebulição você tem as bolinhas, né? É a água quando ferve, você vê aquela ruma de bolinhas se rompendo e saindo aquele gás. Você até consegue ver o gás sair. Mas como é que você vai conseguir fazer com que essa água entre em ebulição? Comece a fazer bolinhas rapidamente e seque rapidamente essa vasilha. Quando esse vapor, a pressão desse vapor que sai aqui, se iguala à pressão da atmosfera. Essa pressão da atmosfera que a gente chama de 1 atm, ok? Essa pressão da atmosfera que a gente chama de 1 atm, ela também existe na superfície, então vai dificultar que essas partículas saiam. Então, para você precisar que essas partículas saiam aqui em regime de ebulição e não apenas de vaporização, você vai precisar aquecer essa água, aumentar a pressão de vapor, a pressão de saída desse vapor aqui, até se igualar a 1 atm. Então, essa pressão de vapor, ela vai se igualar a 1 atm, ao nível do mar, e aí ela vai passar desse 1 atm, né? Quando ela passar um cabelinho de sapo desse 1 atm, a água começa a ferver. Tá certo? A água vai começar a ferver, porque aí essa pressão de vapor vai ser maior do que 1 atm, então agora ela está daquele jeito mesmo, aquela intensidade, você consegue ver o vapor sair, parecendo como fumaça, porque essa pressão de vapor nesse líquido, ela conseguiu vencer a barreira de 1 atm. Então, a pressão de vapor é mais ou menos isso, é a pressão com que os gases se desprendem da superfície do líquido na direção da atmosfera. E você só vai ter ebulição se essa pressão ela for maior do que a pressão atmosférica. Bom, professor, mas o que é que isso tem a ver com a história? O que isso tem a ver com a história é o seguinte, é que você tem aqui um solvente, certo? Esse solvente, para uma melhor referência, é a água. Nós estamos no nível do mar, certo? Essa pressão vai ser de 1 atm. Lá vai eu botando aqui esse negócio. Paga. Essa pressão vai ser de 1 atm. Ok? E a gente sabe que nas condições normais de temperatura e pressão, quer dizer, temperatura e pressão, né? A água, ela vai ter um ponto de ebulição, como eu já mostrei para vocês aqui na minha reta. Ó, o ponto de ebulição da água vai ser em torno de 100 graus, certo? Vai ser em torno de 100 graus. Beleza. Então você tem aqui que na água você vai ter essas partículas de água, esses H2O pequenininho aqui, né? H2O, um monte de H2O aqui na superfície. Eles vão estar sozinhos, eles vão estar só entre eles, né? Somente entre os H2O, as partículas de água. Nesse momento a gente pensa na água como partículas, como bolinhas, né? Conjuntinhos de H2Os, né? A gente pode pensar neles como bolinhas, certo? E essas águas elas estão aqui sozinhas. Pronto, na condição delas estarem sozinhas e na condição de estar sob a pressão de 1 atm, essas partículas de água elas vão entrar em ebulição aqui, a 100 graus. Quer dizer que elas vão vencer a pressão da atmosfera em 100 graus. Agora vamos lá. Agora eu coloquei açúcar lá dentro. Coloquei açúcar e deixa eu estudar aqui como é que eu faço para mudar a cor do lápis. Olha aqui mesmo. Não muda, acho que eu não vou aprender nunca a fazer isso. Vamos supor que as moléculas de água sejam as bolinhas, certo? E as de açúcar sejam os X, tá, ok? Então agora você já vai observar que existe uma atrapalhação aqui, né? Onde essas bolinhas de água, aqui vamos botar assim, água, e aqui a gente vai botar açúcar, né? Já existe uma atrapalhação, então vamos supor que essas bolinhas de açúcar, e o açúcar não é volátil, né? O açúcar não é volátil.
vai atrapalhar que essas bolinhas saiam daqui. Que essas bolinhas de água saiam. É como se fosse um túnel na saída do campo. Você tem a saída do campo, o final da partida de futebol, você abre o portão está livre. Então é como se fosse, as pessoas fossem as partículas do solvente puro. Mas aí de repente você resolve colocar uns túnel na saída, atrapalhando o povo de passar. Então aí o fluxo de pessoas vai diminuir, entendeu? As pessoas vão sair, a quantidade total de pessoas vai demorar mais para sair. Porque essas partículas aqui do açúcar, elas vão impedir, de certa forma, que elas saiam mais rapidamente. Ó, então, enquanto aqui você tinha, ó, as partículas entrando em ebulição a 100 graus, né? Todas elas saindo aqui, vamos colocar aqui 5 partículas saindo aqui. Mas nessa mesma temperatura, você não vai ter mais essas 5 partículas saindo. É só uma analogia, né, da quantidade aqui. Você não vai ter essas 5 partículas saindo por causa da presença do soluto. E lembre-se de que esse soluto, ele não é volátil, quer dizer, ele não vaporiza também. Ele não vai sair junto com a água, porque se fosse álcool, o soluto, o álcool ele é volátil também, ele é mais volátil do que a água, então na verdade ele não ia ficar aqui atrapalhando, ele ia sair antes da água. Então é preciso, para você verificar esse efeito da ebulioscopia, esse efeito coligativo, que esse soluto ele não seja volátil, então tem que ser um soluto não volátil, por isso que eu botei açúcar, certo? Então agora imagine só a pressão a 100 graus do solvente puro e a pressão a 100 graus também, aqui, dessa solução, desse solvente na presença do soluto. É claro que a pressão de vapor da solução vai ser menor do que a pressão de vapor do solvente puro, tá ligado? Que esse 2 é solvente. Então aqui é da solução e aqui é do solvente puro. Por que, professor? Ora, a ideia mais fácil que você tem de entender isso aqui é que as partículas do soluto vão atrapalhar dessas moléculas da água sair, do solvente sair. E já que você tem menos moléculas saindo aqui, a pressão vai ser menor. Então, numa mesma temperatura, e agora vamos apagar aqui para ver se fica melhorzinho. Aqui no grandão. Ó. Numa mesma temperatura, a pressão de vapor comparada entre o solvente puro e a solução, ela vai ser menor na solução. Tá certo? Mais uma vez, professor, por quê? Porque a partícula do soluto está lá para atrapalhar. Certo? Então, a pressão de vapor aqui a 100 graus vai ser menor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer somente que aqui está em ebulição, o solvente puro ele está em ebulição, mas aqui a pressão de vapor, como é menor, ele não vai estar em ebulição. Ainda não vai estar em ebulição. Não está em ebulição. Por quê, professor? Porque para você estar em ebulição, para o solvente, o líquido estar em ebulição, é preciso que a pressão de vapor se iguale à pressão da atmosfera. E ela vai se igualar a 100 graus no solvente puro. A 100 graus, quando você estiver com 100 graus, essa pressão se iguala e ela começa a ferver. Mas aqui não. Aqui você vai ter a mesma atmosfera, o mesmo 1 atm, certo? Mas a 100 graus, você tem o soluto atrapalhando, de forma que essa pressão de vapor aqui na solução vai ser menor do que a pressão de vapor suficiente para entrar em ebulição aqui no solvente. Então, lógico, se o solvente ele atinge esse ponto de ebulição a 100 graus, a 100 graus a solução não vai ter atingido, porque a pressão de vapor dessa solução aqui vai ser menor do que solvente puro. Certo? Sim, professor, mas e o aumento do ponto de ebulição causado pela adição desse soluto não volátil? Onde é que ela acontece? Justamente aqui. Se você pensar o seguinte, já que o solvente puro ferve a 100 graus e a solução não ferve a 100 graus, você vai precisar aquecer por mais tempo, vai precisar aumentar essa temperatura aqui para que ela ferva.
certo? Enquanto que esse solvente puro, ele vai ferver a 100 graus, você vai precisar esquentar mais a solução para que ela ferva. E aí você tem comparativamente, aqui que eu fiz aqui uma coisa aqui meio assim, como é que se diz? Que não tem muita lógica, porque não tem conta nenhuma, né? Aqui eu tenho o solvente puro, ó, que ferve a 100 graus, mas a minha solução vai precisar de uma temperatura maior para ferver. É daí que vem o aumento do ponto de ebulição. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, a gente vai tratar disso ainda mais vezes, certo? Então, revisando. Hoje a gente tratou de quê? De como a adição de um soluto não volátil mexe com as propriedades do material, as propriedades do solvente puro. Mas cuidado com isso, porque veja, você tem o solvente puro e tem a solução. Eles não são mais a mesma coisa. O que a propriedade coligativa diz é o seguinte: é o efeito sobre essa propriedade quando você adiciona esse soluto não volátil, certo? Mas se ligue que antes você tinha uma substância pura, um solvente puro, e depois você passou a ter uma solução que já passa a ser uma mistura. A mesma coisa se você tiver uma solução menos concentrada e uma solução mais concentrada. Então, se você tivesse, por exemplo, um pouquinho de açúcar aqui nessa, ia ferver um pouquinho mais para cima aqui, numa temperatura maior. Mas se você tiver uma solução com mais açúcar ainda, mais concentrada com açúcar, esse aumento na temperatura de ebulição vai ser maior. Então, quanto maior a concentração, é maior o efeito coligativo. Tanto para aumentar a temperatura de ebulição, como para abaixar a temperatura de congelamento ou de fusão, temperatura de fusão. Tá certo? Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha entendido e a gente continua na próxima aula. Muito obrigado.